Existe uma pergunta que atravessa gerações, culturas e fronteiras. Uma pergunta que sussurra na madrugada de quem não consegue dormir, que ecoa nos corredores silenciosos da alma humana. Por que tantas pessoas fracassam constantemente, repetindo os mesmos erros, tropeçando nas mesmas pedras, como se estivessem presas em um labirinto invisível, do qual não conseguem escapar? Talvez você conheça alguém assim. Talvez você mesmo já tenha se sentido dessa forma, aquela sensação de estar correndo em círculos, de que não importa o quanto você tente, algo sempre puxa você de volta para o mesmo lugar. É como se houvesse uma força oculta operando por trás das cortinas da consciência, dirigindo o espetáculo da sua vida sem que você sequer perceba que não está no comando. Quando olhamos para o fracasso repetido, para esse padrão que se manifesta vez após vez na vida de uma pessoa, não estamos diante de mera má sorte ou falta de esforço. Estamos diante de algo muito mais profundo, algo que habita as camadas subterrâneas da psique humana. Carl Jung nos ensinou que somos muito mais do que aquilo que conhecemos de nós mesmos. A consciência é apenas a ponta do iceberg, e abaixo dela jaz um vasto oceano de conteúdos psíquicos que operam silenciosamente, moldando nossos destinos de maneiras que raramente compreendemos. Pense naquele homem que sempre escolhe parceiras que o abandonam, ou naquela mulher que, não importa quantas oportunidades profissionais surjam, sempre encontra uma forma de sabotá-las no último momento. Ou ainda aquele jovem talentoso que, inexplicavelmente, paralisa diante de cada chance de crescimento. O que está acontecendo aqui? Seria apenas coincidência? Azar persistente? Ou haveria algo mais antigo, mais profundo, algo que foi plantado há muito tempo e que agora floresce repetidamente como ervas daninhas no jardim da vida? A verdade é que o fracasso constante não é acidental. Ele é, na maioria das vezes, uma manifestação fiel de conteúdos inconscientes que não foram reconhecidos, trabalhados ou integrados. É como se uma parte de nós, escondida nas sombras, estivesse trabalhando ativamente contra nossos objetivos conscientes. E aqui reside o paradoxo mais desconcertante da existência humana. Frequentemente, somos nossos próprios algozes, nossos piores inimigos, embora não tenhamos a menor consciência disso. Jung falava de algo que ele chamou de sombra, esse aspecto da personalidade que contém tudo aquilo que rejeitamos em nós mesmos, tudo o que consideramos inaceitável, vergonhoso ou inadequado. Quando éramos crianças, aprendemos rapidamente o que era bem-vindo e o que precisava ser escondido. Se nossos pais desaprovavam nossa raiva, aprendemos a reprimi-la. Se nossa vulnerabilidade era ridicularizada, aprendemos a enterrá-la. Se nossa criatividade era considerada impraticável, aprendemos a sufocar nossa imaginação. Tudo isso não desapareceu. Apenas foi para o porão da psique, onde continua vivo, pulsante e esperando. E essa sombra, quando não é reconhecida, não simplesmente fica quieta. Ela age. Ela se manifesta através de atos falhos, de escolhas aparentemente inexplicáveis, de padrões repetitivos que sabotam nossos objetivos conscientes. O homem que quer sucesso profissional, mas que sempre chega atrasado às reuniões importantes. A mulher que deseja um relacionamento saudável, mas que se sente irresistivelmente atraída por parceiros emocionalmente indisponíveis. O artista que sonha em compartilhar seu trabalho com o mundo, mas que nunca termina projeto algum. Mas há mais. Jung também nos apresentou ao conceito de complexos, esses núcleos emocionais autônomos que se formam ao redor de experiências traumáticas ou emocionalmente carregadas. Um complexo é como um pequeno eu dentro de você, com sua própria agenda, suas próprias memórias, seus próprios padrões de reação. Quando um complexo é ativado, você literalmente deixa de ser você mesmo por um momento. Aquela explosão de raiva desproporcional, aquela paralisia súbita diante de uma oportunidade, aquela compulsão irresistível de repetir comportamentos destrutivos, tudo isso pode ser a manifestação de um complexo tomando controle temporário da sua consciência. Imagine uma criança que foi constantemente criticada por seus pais. Essa criança desenvolve um complexo de inadequação, um núcleo psíquico
que carrega a crença profunda de que ela não é boa o suficiente, de que não merece sucesso ou amor. Agora, décadas depois, esse adulto pode conscientemente desejar sucesso, pode trabalhar duro, pode ter talento e oportunidades. Mas sempre que se aproxima de uma conquista significativa, esse complexo é ativado. Uma voz interior sussurra que ele não merece aquilo, que vai decepcionar as pessoas, que vai ser exposto como uma fraude. E então, inconscientemente, ele encontra formas de sabotar sua própria jornada. O fracasso constante, portanto, não é fraqueza de caráter. Não é preguiça ou falta de capacidade. É, frequentemente, uma tentativa desesperada da psique de manter uma coerência interna, de permanecer fiel a uma narrativa sobre si mesmo que foi construída há muito tempo. Se você cresceu acreditando que não merece ser feliz, que não é digno de amor, que está destinado ao fracasso, sua psique vai trabalhar incansavelmente para confirmar essa crença. Não porque você quer fracassar conscientemente, mas porque o inconsciente busca consistência, busca confirmar aquilo que já conhece como verdade. Há também o fenômeno da identificação com o sofrimento. Para muitas pessoas, especialmente aquelas que cresceram em ambientes difíceis, o sofrimento se torna parte fundamental de sua identidade. É o que elas conhecem. É onde se sentem em casa, por mais paradoxal que isso possa parecer. O sucesso, a alegria, a paz, essas coisas podem ser aterrorizantes para alguém cuja identidade foi construída ao redor da luta e da dor. Quem serei eu se não for mais a vítima? Quem serei eu se as coisas finalmente derem certo? Esse vazio identitário pode ser tão assustador que a pessoa inconscientemente sabota qualquer possibilidade de mudança real. E então, chegamos ao momento mais desconfortável desta jornada. O momento do confronto. Porque reconhecer tudo isso não é libertador de imediato. É, na verdade, profundamente perturbador. Significa olhar no espelho e ver não apenas quem você pensava que era, mas também todas essas outras partes que você negou, reprimiu, rejeitou. Significa reconhecer que você tem sido, em muitos sentidos, cúmplice de seu próprio fracasso. Não por maldade, não por fraqueza, mas por dinâmicas psíquicas que operavam fora de sua consciência. Este é um momento que exige coragem excepcional. A coragem de olhar para dentro sem julgamento, sem recorrer às velhas defesas. A tentação é grande de encontrar desculpas externas, de culpar as circunstâncias, outras pessoas, a sorte. E sim, fatores externos existem e importam. Mas quando os padrões se repetem independentemente das circunstâncias externas, quando você se vê tropeçando nas mesmas questões em contextos completamente diferentes, é hora de olhar para dentro. Jung nos ensinou que não podemos mudar aquilo que não reconhecemos. A sombra precisa ser trazida à luz. Os complexos precisam ser identificados e compreendidos. As velhas feridas precisam ser honradas, não negadas. E isso não acontece apenas através de bons pensamentos ou afirmações positivas. Acontece através de um mergulho profundo, às vezes doloroso, nas águas turvas do inconsciente. Mas aqui está a boa notícia, a verdadeira razão para a esperança. Quando você começa a reconhecer esses padrões, quando começa a ver os fios invisíveis que têm puxado sua marionete psíquica, algo fundamental muda. A consciência por si só já é transformadora. Quando você percebe que está prestes a sabotar mais uma vez uma oportunidade, quando reconhece aquela voz familiar do complexo de inadequação, quando vê sua sombra começando a agir, você ganha uma escolha. Pela primeira vez, você pode optar por não seguir o roteiro automático. Esta é a compreensão profunda que pode mudar uma vida. Você não é seus padrões. Você não é suas compulsões. Você não é a soma de suas repetições inconscientes. Você é fundamentalmente a consciência que pode observar tudo isso. E na observação consciente reside o poder de mudança. A integração não acontece de uma vez. Não é um momento mágico de iluminação seguido de perfeição permanente. É um processo lento, às vezes frustrante, sempre humilde. É preciso fazer as pazes com aquelas partes rejeitadas de si mesmo. Reconhecer que a raiva reprimida
tinha mensagens importantes sobre seus limites, que a vulnerabilidade escondida era, na verdade, seu caminho para a conexão autêntica, que a criatividade sufocada era a voz de sua alma pedindo expressão. Integrar significa deixar de lutar contra si mesmo. Significa reconhecer que você é plural, que contém multidões, que há lugar para todas as suas partes. O fracasso constante, muitas vezes, é resultado de uma guerra civil psíquica, onde diferentes partes de você batalham entre si, cada uma tentando ser ouvida, cada uma sabotando as outras. A paz começa quando você se torna o mediador compassivo dessa guerra interna. E então, gradualmente, algo começa a mudar. Os velhos padrões perdem força. Você se surpreende fazendo escolhas diferentes. Aquela oportunidade que antes teria sabotado, agora você consegue abraçar. Aquele relacionamento destrutivo, agora você consegue reconhecer antes de se envolver completamente. Aquele projeto que antes teria abandonado, agora você persevera. Não porque você se tornou outra pessoa, mas porque, pela primeira vez, você está realmente se tornando quem você é, integrando todas as partes fragmentadas de sua psique em um todo mais coerente e consciente. O fracasso constante, visto por essa lente, revela-se não como uma maldição, mas como um convite. Um convite da própria alma para parar, olhar para dentro, reconhecer o que tem sido negligenciado. É a psique gritando por atenção da única forma que sabe, através da repetição de padrões, até que finalmente prestemos atenção. Portanto, se você se reconheceu nesta jornada, se viu seus próprios padrões refletidos nestas palavras, saiba que você não está sozinho. Saiba que o fracasso repetido não é um veredicto sobre seu valor ou seu potencial. É simplesmente um sintoma de partes de você que ainda não foram reconhecidas, honradas, integradas. E o fato de que você chegou até aqui, o fato de que está disposto a olhar para essas questões difíceis, já é em si um ato de coragem e o primeiro passo em direção a uma transformação genuína. O labirinto tem saída. Ela começa com a consciência, aprofunda-se com a coragem e se completa com a compaixão por si mesmo. E então, finalmente, você descobre que nunca esteve preso. As chaves sempre estiveram em suas mãos, esperando apenas que você aprendesse a ver no escuro. O fato de você ter assistido a todo este vídeo já diz muito sobre quem você é. Você não é alguém que foge das perguntas difíceis. Você não é alguém que se contenta com respostas superficiais. E isso, por si só, já é extraordinário. Se este vídeo tocou algo em você, se estas reflexões fizeram sentido de alguma forma, deixe seu like. E se você ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever. Cada inscrição é um voto de confiança nessa jornada que estamos construindo juntos. Cada vídeo deste canal é um convite para olharmos juntos para dentro, sem medo, com curiosidade e compaixão. Traga suas dúvidas, suas inquietações, sua vontade de compreender. Até a próxima jornada. E lembre-se, o simples fato de você estar buscando já significa que você está no caminho certo.